Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar a última lição do livro de Efésios, Lição 14, a essência de Efésios. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprendermos a Tua Palavra. Livra-nos de todos os males, nos dê a Tua sabedoria e imploramos em nome de Jesus. Amém. A essência dos Efésios tem como versos-chave, três versos, Efésios 2, 8 a 10, Então, 8, 9 e 10. E diz o seguinte: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós vamos focar aqui nos temas que a lição tratar, Só para iniciar, então, aqui nós temos: pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. A graça, até onde eu consegui verificar, tanto a palavra graça como a palavra fé, não só em português, mas no grego também, são palavras femininas. E isto é a palavra masculina. Então, o que Paulo diz para nós é o seguinte: o processo de salvação pela graça mediante a fé vem de Deus. Aí nós temos que tomar alguns cuidados, A fé não é uma atitude passiva. Alguns podem pensar assim: mas a fé vem de Deus, então... mas se a fé então é uma atitude passiva, é Deus que dá, então como é que funciona? Aqueles que se perdem é porque Deus não deu a fé? Porque se não depende nada de nós, Então, existe um primeiro ponto aí, depende da nossa aceitação, Assim nós entendemos. Depende da nossa aceitação. E depende da nossa dedicação diária em não só aceitar, mas lutar contra o mal que existe em nós. E essa luta pela fé, Deus nos dá o poder, Mas não é algo passivo. Então, eu venço porque de repente Deus tomou conta do meu corpo e venceu, então eu não luto. Não é assim que funciona, Nós vemos na Bíblia o tempo inteiro a Bíblia falar de uma luta, O ser humano em comunhão com Deus, lutando contra os males, inclusive os males que estão em si próprio, Então não é aqui a ideia de que eu não preciso fazer nada, como muitas pessoas falam, eu não preciso fazer nada, porque senão é salvação pelas obras. Não é essa a intenção de Paulo e nem poderia ser, porque não é esse o conceito bíblico, de salvação pela graça, Então nós vamos lá. A fé em Jesus é crer no quê? É crer que Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que é preciso acreditar em tudo que Ele ensinou, e dentre as coisas que Ele ensinou está a necessidade de obediência, os perigos do pecado voluntário, que é o pecado deliberado, que a pessoa sabe que está errada e continuar no erro. Então existe uma série de questões que nos mostram que a fé é um desenvolvimento ativo no ser humano, O ser humano aceita o poder de Deus atuando na vida dele e ele participa dessa luta com o poder de Deus, E aí Deus vai desenvolvendo isso em nós, desde que aceitemos e nos dediquemos, E então nós temos que, depois que Adão e Eva pecaram, então nós vemos que o ser humano, pelas obras, visto que por causa do pecado eles não poderiam ter a vida eterna, pelas obras, ou seja, por uma obediência perfeita em todos os seus aspectos, no nosso caso, desde o nascimento até a nossa morte, não haveria possibilidade, Então, a partir do momento que um pecado cometido já seria o suficiente. Então, veja que aí nós temos uma dificuldade, Como adequar uma salvação pelas obras, se pelas obras só uma obediência perfeita, Teria que acontecer desde lá, naquela época, por exemplo, Adão e Eva, eles não precisariam de perdão se eles não tivessem pecado. Mas a partir do momento que pecaram, precisavam de perdão. Então veja, aí é esse o raciocínio para falar da questão de não às obras, não por causa das obras. Isso significa que as obras não precisam ser feitas, ou seja, que não é necessária obediência, pelo contrário, Aí é que nós precisamos obedecer, porque se lutando com Deus ao nosso lado, no caso, não contra Deus, lutando com Deus ao nosso lado,
já é uma questão difícil, imagina abandonando e pensando que não há necessidade. Imagina quanta maldade estaria nesse mundo se as pessoas simplesmente achassem que não precisam fazer nada, basta seguir os seus instintos. Então veja, a graça transforma. Mas e essa obediência? Essa obediência é uma liberalidade do ser humano? Eu obedeço, mas eu posso não obedecer também, vou ser salvo da mesma forma? Não é assim que funciona, não é? Então, a salvação, o perdão pelos nossos pecados, ele vem pelo quê? Pelo arrependimento. Então, a fé, não existe fé verdadeira sem arrependimento. E o arrependimento leva a uma conversão, ou seja, a um desejo de mudança de vida e uma mudança objetiva, uma mudança verificável de vida. Nós vamos mudando a nossa vida no decorrer do tempo. Então, isso é o resultado da graça. Então, a graça nos leva a uma obediência que é necessária. Ela não é opcional. Tanto faz a pessoa obedecer ou não e ela estará salva. É uma pessoa que diz aceitar a Deus. Então, a obediência é a consequência. Ela não vem como causa, até porque nós não conseguimos alcançar isso. Nós não conseguimos satisfazer essa exigência pelas obras. Agora, nós obedecemos como consequência, ou seja, Deus nos salva, Deus nos liberta, e Deus nos concede uma nova vida. E muitos, eles jogam como se fosse uma loteria com a sua salvação. Então, muitos têm um pensamento egoísta que geralmente e fatalmente leva ao pecado deliberado, constante, e essa pessoa ela acaba não se arrependendo e se perdendo no meio do caminho, Uma pessoa que tem a ideia de que ela vai viver a vida do jeito que ela quiser e lá no fim da sua vida, ela vai se arrepender. Caso eu esteja vivo, lá no final da minha vida eu me arrependo. A questão não é se ela vai ou não estar viva, A questão é como vai estar a mente, Quão deteriorada vai estar essa mente, essa consciência vai estar de que forma, Quer dizer, vai haver espaço para que essa pessoa aceite o chamado de Deus na vida dela? Muito difícil, Se fosse assim, se não fosse assim, a Bíblia não se preocuparia constantemente em falar, inclusive, aqueles que se converteram, que precisam continuar na luta para não desanimarem, Vamos lá para o comentário da lição de sábado. Visitantes em Londres sobem a bordo da roda gigante chamada London Eye, uma atração turística. A 135 metros acima do rio Tâmisa, é possível ver o Big Ben, as casas do parlamento, catedrais e palácios históricos. Para os estudiosos do Novo Testamento Nicholas Tom Wright, a carta aos Efésios em relação ao restante das cartas de Paulo é como a London Eye. Não é o mais longo nem o mais completo de seus escritos, mas oferece uma vista de tirar o fôlego em toda a paisagem. A partir dela, quando a roda gigante gira como um pássaro, você tem uma visão elevada de um tema após o outro. Bom, vamos lá. A lição dessa semana, como você já pôde ver, ou se não viu ainda, vai ter a oportunidade de ver, ela é uma visão panorâmica do livro de Efésios, É isso que ela vai fazer. Ela vai de Efésios 1 até Efésios 6. A primeira pergunta é: reflita sobre Efésios 1, o que mais inspira você e que cumes você vê? Ou seja, quais são os pontos mais altos que você vê em Efésios 1, A lição diz que Efésios 1, do verso 13 ao 14, funciona como um mapa no cume de uma montanha que identifica os picos no horizonte, à medida que Paulo nos indica nosso lugar abençoado na vasta paisagem. Está no topo de uma montanha inspiração de graças. Em Efésios 1, de 15 a 19, Paulo agradeceu a Deus ao mesmo tempo em que orou para que os crentes experimentassem a salvação que o Senhor planejou para eles. Pela graça de Deus expressa em Cristo, podemos viver no topo da montanha. Então, nós vamos lá para a internet. Aqui no site Clamando no Deserto, eu coloquei aqui o livro de Efésios, Todos os capítulos aqui em duas versões, Almeida Corrigida Fiel e Nova Versão Internacional. Aqui é a introdução, Aqui é a separação que as primeiras lições colocaram para nós, a separação do livro de Efésios, E ela começa com a identificação de Paulo, Graça e paz da parte de Deus, bendito. Olha só, ele
profere bênçãos o tempo inteiro, né? Falando, ressaltando as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O mistério da vontade, nos fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais e terrenas. Então, os interesses celestiais e terrenos se convergem, né? Ou seja, o interesse celestial em salvar os que estão no nosso planeta, né? Nos salvar. Fomos escolhidos a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então veja a bênção, aqui a saudação introdutória, não é? E aqui nós podemos até colocar Bíblia Online, não é? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do entendimento, a sobreexcelência e a grandeza do seu poder em nós, os que cremos, a grandeza do seu poder nos que creem. Então, ou seja, Deus nos diz, olha, você pode fazer uma grande diferença ao aceitar o meu chamado, a ver uma vida de acordo com o meu propósito aí no mundo, ser um bom testemunho, ter uma vida melhor, com uma paz verdadeira, ter a garantia da salvação a todo momento, não precisar encarar a salvação como uma loteria que você vai deixar para um momento longínquo lá na sua vida, né? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, ele apresenta a igreja como o corpo de Cristo, Cristo como o cabeça da igreja e a igreja como seu corpo, que segue a sua vontade, ou seja, só há unidade no corpo se o cabeça for Jesus Cristo, não é? Então, o que mais nos inspira aqui, em Efésios 1, no meu caso, pelo menos, é o fato de que ele já inicia falando das grandezas de Deus, dos benefícios da aceitação do Evangelho e mostrando que Jesus é o foco, Jesus é o cabeça, e, portanto, seguir a sua vontade, e ele seguiu as Escrituras de seu tempo. Então, ou seja, como seguir a vontade de Cristo, como seguir a vontade de Deus, observando as Escrituras na sua totalidade. Ou seja, a verdadeira unidade da igreja está em se portar como um corpo, não é? Então, um membro doente do corpo, ele prejudica o corpo como um todo, não é? Só que o que fazer com esse membro doente quando ele não quer a cura, né? Essa é uma grande questão. É lógico que o simbolismo que Paulo usa ali do corpo, ele não está dizendo que nós temos que ficar com um membro doente ali, um grupo, uma pessoa que não quer mudar e não quer ajudar, né? Nós não temos que ficar ali presos no sentido de estar sujeitos às vontades dessa pessoa. É lógico que nós devemos buscar ajudá-las, mas não estar presos a elas. Então, veja, a verdadeira unidade é quando a igreja entende que o corpo só está saudável efetivamente quando ele segue a cabeça, ou cabeça no caso, né, a cabeça do corpo, que é Cristo. Bom, redimidos para a fraternidade, o que Deus fez por nós por meio de seu Filho Jesus. Efésios 2, né? Mas Deus, essas duas palavras são cheias de esperança. Paulo descreveu o passado sombrio de seu público, né? Compartilhando a situação da humanidade, estavam em rebelião contra Deus, e sua vida era dominada pelo mal. Não somos apenas espectadores dos eventos da vida de Cristo. Deus não toma essas atitudes por qualquer mérito nosso, mas por sua graça. E lembrando que a abordagem de obediência não tem a ver com mérito, tem a ver com necessidade de obediência, né? Então veja, Deus toma tudo, Deus faz tudo isso pela sua maravilhosa graça. Só que Ele só pode fazer isso a quem o aceita como Senhor, a quem aceita viver segundo a sua vontade. E a pessoa que vive segundo a sua vontade vai andar conforme a vontade dele. Então nós não devemos confundir a obediência que vem como consequência da salvação como se isso fosse uma causa, né? Então nós temos que evitar os extremos, né? Não enxergar a obediência como a causa da nossa salvação e nem enxergar a obediência desnecessária ao ponto de ser algo meramente opcional para o ser humano, né? Se Efésios 2, de 1 a 10 ensina que vivemos unidos a Jesus,
11 a 22 ensina que vivemos unidos uns aos outros como parte da sua igreja. A morte de Jesus tem benefícios verticais, o crente com Deus, e horizontais, relacionamento com as pessoas, né? Pela cruz, Jesus destrói tudo que separa os gentios dos judeus. Quando fala pela cruz, obviamente, ou seja, pelo seu sacrifício, né? Pelo seu sangue derramado e pela oportunidade de perdão que ele nos concede. Gentios, antes excluídos da adoração em lugares sagrados, se unem aos judeus para se tornarem um. Efésios 2, de 8 a 10, atua na conversão de muitos. Martinho Lutero encontrou nesses versos a graça que conquistou seu coração, né? A salvação pela fé somente, pela graça somente. Em 1738, 18 dias após sua conversão na rua Aldersgate, em Londres, John Wesley pregou na Universidade de Oxford, apresentando um clamor do coração. A mensagem, Efésios 2, 8. Então vamos lá agora para Efésios 2, não é? A bênção introdutória, como nós comentamos, né? As bênçãos, né? Ele bem dizendo, né? Pelas misericórdias de Deus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Nós estudamos tudo isso aqui durante o trimestre, né? Ou seja, o plano de Deus é a nossa salvação. Ele não estabeleceu nenhum ser humano para a perdição, né? O ser humano é que acaba se perdendo, né? Então vamos aqui. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. E aí vem os versos que nós já lemos, não é? Porque somos feitura sua, criados para as boas obras. Então ele fala, olha, a obediência é algo elementar daquele que é salvo por Deus. Não existe como uma pessoa falar assim, olha, eu sou salvo pela graça e, portanto, não preciso da lei. Ele fala, isso é absurdo, porque nós fomos criados para as boas obras. E o que são as boas obras, se não obediência ao que Deus estabeleceu como sua lei, não é? Portanto, lembrai-vos que vocês eram gentios na carne, chamados de incircuncisão. Por quê? Porque vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. E como eles estavam? Eles estavam em franca desobediência a Deus, não apenas deixando de crer em Jesus como Salvador, mas, inclusive, numa franca desobediência. Ele fala isso constantemente, né, no seu livro, né? E ele fala, a partir do momento em que vocês aceitaram a Jesus, vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então, quando ele fala edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, edificados sobre as Escrituras e sobre o que os apóstolos estão dizendo, reproduzindo aquilo que Jesus deixou ensinado. E a partir daí, nós somos um edifício bem ajustado, né? Um edifício bem ajustado que cresce, né? Para templo do Senhor, para a morada de Deus em Espírito. Então, a ênfase do capítulo 2 está em, olha, a graça é transformadora, não existe como falar em graça sem lei, não existe como falar em graça, em aceitação de Jesus Cristo, sem a aceitação daquilo que Ele estabeleceu para ser obedecido, né? Que as Escrituras já deixaram estabelecido para ser obedecido. Então ele fala, não existe como dissociar, não existe essa ideia, né? As obras, elas são uma consequência natural. Cada coisa tem o seu devido local, né? O seu devido. Então você tem a salvação pela graça mediante a fé, que é o dom de Deus e que nos leva às boas obras que fomos preparados para fazer, preparados para obedecer. Nós não fomos criados para desobedecer. A nossa natureza pecaminosa, ela não é mais forte do que aquilo que Deus estabeleceu para que nós fizéssemos. Deus nos estabeleceu para as boas obras e Ele nos restaura para as boas obras, e nós enxergamos gradativamente essa mudança na nossa vida quando o aceitamos, ou seja, a nossa natureza pecaminosa morrendo e as boas obras para as quais nós fomos preparados de antemão para fazer, sendo ressaltados cada vez mais, uma consequência de uma vida de comunhão com Deus. Somos a igreja do Deus vivo. Por que é importante e emocionante fazer parte da igreja de Deus? Efésios 3. Somos encorajados quando ouvimos membros da igreja dizerem coisas positivas sobre ela. No entanto, o mais entusiasmado de nós fica aquém do rico testemunho de Paulo em Efésios 3 sobre a igreja.
ele fala o seguinte, né? Na eternidade, Deus concebeu o mistério, o plano sobre a igreja. Por meio da vida e morte de Jesus, cumpre-se esse plano há muito tempo encoberto. Por meio da revelação, Paulo compreendeu o mistério da igreja e que os gentios fariam parte dela. Na realidade, o próprio Cristo já havia falado, e assim, desde lá do começo, os gentios sempre fizeram parte, né? Mesmo quando Deus falou com os judeus, ele nunca disse que os judeus seriam exclusivamente os judeus ali, os hebreus, que seriam apenas ali os que descendessem fisicamente, que teriam acesso à salvação, teriam acesso à possibilidade de obediência, né? Nunca foi isso. Pelo contrário, todos que ele levantou, Noé, Abraão, Moisés, sempre foram testemunhos para, não só para os que estavam próximos a eles ali, mas para serem testemunhos, boas testemunhas para as pessoas no mundo inteiro, né? Com muitos conquistados para Cristo, a igreja composta por judeus e gentios torna conhecida a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, existe uma série de coisas que podem ser aprendidas sobre Deus, não é? Efésios 3, não é? Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Então ele fala assim, olha, eu estou atuando por vocês, mas assim, se é que vocês realmente ouviram, né? Se é que vocês realmente aceitaram a Jesus, porque senão aqui a minha atuação pode ser por outros, mas não necessariamente por vocês. Mas ele fala, mas nem por isso ele desiste. Ele fala, olha, sendo ou não, vocês fazendo parte ou não do corpo de Cristo, eu estou aqui atuando por vocês para conceder a vocês a oportunidade que eu também tive de aceitar o Evangelho, né? Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Aí ele coloca, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Incompreensíveis, no sentido de, nós podemos falar no sentido de que a sua plenitude só vai ser, ela vai ser revelada para nós durante toda a eternidade, né? Como no sentido de que, principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo, eles não compreendem as riquezas que eles deixam de se utilizar, né? Os benefícios, quando nós aceitamos o Evangelho, no nosso dia a dia nós compreendemos, nós percebemos a importância da aceitação do Evangelho. Demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais corroborados pelo seu Espírito. Toda a família nos céus e na terra toma o nome de Jesus, né? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, a fé, ela é a porta de entrada, não é? Para que Cristo possa habitar, para que Deus possa realmente mudar a nossa vida, né? A nossa mente precisa estar disposta a aceitar a Deus e a lutar essa batalha cujo poder Ele nos concede, né? E assim podemos perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, profundidade, conhecer o amor de Cristo. Então veja, ele fala assim, olha, aqui, riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele fala, para que possamos compreender. Então ele fala, olha, aquilo que é incompreensível quando nós não aceitamos a Deus, muito daquilo passa a ser compreensível para nós, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então esse é o ponto, né? Segundo o poder que em nós opera, então ele fala, olha, ele nos concede o poder, mas nós é que temos que lutar, né? E a nossa luta é o quê? A nossa luta é uma luta espiritual. Então, por que é importante e emocionante fazer parte da igreja de Deus? Porque tudo aquilo que é incompreensível, tudo aquilo que as pessoas lá fora que não aceitam a Deus não compreendem, portanto não conseguem viver, nós compreendemos e podemos viver, temos a vivência disso. Isso causa uma transformação, isso causa uma alegria, uma paz diferenciada, né? A unidade da fé. Em Efésios 4, Paulo pede aos crentes que parem de fazer algumas coisas e que se certifiquem de fazer outras. Então ele começa e termina com apelos para cuidarmos uns dos outros, como membros. Forte apoio à ideia de que devemos nutrir a unidade da igreja.
um corpo, um espírito, estamos de fato unidos. Embora a unidade seja uma certeza teológica, requer nosso esforço. Devemos fazer tudo para preservar a unidade do espírito, né? Então eu até comentei isso, que assim, dá até uma verdadeira unidade é uma unidade que não abre mão daquilo que Deus estabeleceu, né? Essa é a verdadeira unidade. A unidade não significa aceitar passivamente os erros que acontecem. Pelo contrário, né? A Bíblia fala que aqueles que fazem isso, eles estão colaborando para a desunião, porque cada um vai começar a agir conforme acha, conforme o que está na sua cabeça. Isso vai causar uma falsa unidade. Então vai estar todo mundo no mesmo lugar ali, fazendo de conta que obedece, mas cada um vai estar seguindo os seus próprios caminhos. Ele fala, a verdadeira unidade está quando nós entramos unidos, juntos, em busca da vontade de Deus. Qual é a verdadeira vontade de Deus? O que é realmente a vontade de Deus, não é? E ele fala, abster de toda heresia, de todo pensamento mau, de toda ação ruim. Então ele fala, isso se abster da velha natureza, isso é o que promove a unidade, não é? O modo de fazer isso é ser parte ativa do corpo de Deus. Todos devem se beneficiar do trabalho dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Paulo também diz, não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado ao outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que induzem ao erro. Essa sugere que a igreja primitiva enfrentava lutas internas devido à artimanha de pessoas. E, por fim, sejam bondosos, compassivos e perdoam uns aos outros, não é? É fácil ler esse capítulo sobre a unidade quando tudo está em paz. Agora, é desafiador quando há conflitos, né? E o que nós vamos fazer diante dos conflitos, né? Vamos promover uma falsa paz ou vamos buscar a verdadeira paz e lutar pela verdade do Evangelho com as armas do bem, com as armas de Deus, não é? Atuando realmente segundo a vontade de Deus. Efésios 4, rogo que andeis como é digno da vocação, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então ele fala, olha, é pelo vínculo da paz, obviamente, mas é a unidade do Espírito. Então não existe unidade do Espírito com a aceitação do erro, não é? A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores. Veja, tudo isso envolve ensino, tudo isso envolve administração, tudo isso envolve unidade na doutrina, no ensinamento. E assim querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então veja, a verdadeira unidade, ela busca o aperfeiçoamento dos santos, não a sua degradação, não o rebaixamento da norma, não é? Seguindo a verdade em amor, não sendo meninos inconstantes, levado por todo vento de doutrina, por todo ensino que alguém coloca. Então, para isso, ou seja, Paulo enfatiza aqui que só existe uma forma de conseguir a verdadeira unidade. É quando as pessoas estão dispostas a saber o que Deus diz em sua palavra a respeito de como elas devem agir, que pensamentos elas devem alimentar, que palavras elas devem falar, né, que forma elas devem falar. Entenebrecidos no entendimento, né? Quem são esses? Ele fala, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, ou seja, cada um vivendo aquilo que acha que é certo, né? Não é isso. Ele fala, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Então veja, ele fala assim, olha, se ficarmos afastados de Deus, não existe unidade, só existe desilusão, só existe mentira, só existe obstinação, a mente fica lá endurecida, a consciência fica prejudicada. Havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Então ele fala, olha, isso não é a unidade do Espírito ou no Espírito. Ele fala, vocês não aprenderam assim a Cristo. Então ele fala, olha, nós temos que viver realmente à altura daquilo que Deus nos propõe. Ou seja, aceitarmos o poder de Deus, nos revestir do novo homem, revestir no Espírito da nossa mente, deixar a mentira, falar a verdade, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Isso vale para todos, né? Para todos os erros, né?
aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que blasfemava não blasfeme, aquele que cobiçava não cobice. Ou seja, lute para evitar o mal, para evitar a desobediência, para evitar a transgressão. Não entristeçam o Espírito Santo, né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia sejam tiradas dentre vós. Então veja, fala, tudo que é ruim, tudo que é prejudicial, tudo que é contrário à vontade de Deus tem que ser afastado. E aí sim nós vamos conseguir ser benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, ele fala, olha, você quer uma igreja realmente que atue como um corpo, que atue como um edifício bem edificado, um corpo saudável, então ela deve buscar a vontade de Deus em todo momento, não importa o quanto isso vai custar. Né? Isso muitas vezes vai custar o quê? Vai custar nosso ego, vai custar a nossa vontade de fazer o que é errado, e isso vai acabar. Né? Ao ler Efésios 5, quinta-feira, recebendo e transmitindo graça. Ao ler Efésios 5, reflita sobre como Paulo nos pede que vivamos o Evangelho nos nossos relacionamentos. Qual de suas exortações é especialmente significativa para você? Então, é uma questão bastante pessoal, não é? Eu vou colocar aqui meu posicionamento, o que é significativo para mim. Você pode colocar o que é significativo para você, né? Isso não significa que as outras coisas não sejam importantes. Tudo é importante, e aí, mas nós vamos tentar aqui, cada um vai focar em algum ponto, né? Se você começar a ler Efésios 6 do início, pode perder o pleno poder de um tema importante. Comece com Efésios 4:32, que nós já lemos, né? Bondoso, compassivo, perdoador, né? Somos chamados a imitar em nosso comportamento em relação aos demais o perdão e a graça. Devemos refletir Deus. Ele comparou o estilo de vida que imita o amor de Deus com a abordagem pagã. Em vez de valorizar as pessoas como irmãos da família de Deus, o ser humano usa os outros para seus interesses e depois se gaba disso. Em vez disso, os crentes devem se afastar da escuridão de seu passado e viver como filhos da luz, se afastar das obras infrutíferas das trevas, feitas em segredo, né? Em vez de desperdiçar a vida com embriaguez, com transgressão, que ele fala, aquele que furtava não furte mais, ou seja, ao invés de buscar uma vida fácil, uma vida errada, em que passamos por cima dos outros, ele fala, não, busque uma vida de acordo com a vontade de Deus. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Né? Enquanto a lealdade da igreja a Cristo é um modelo para esposas cristãs, o amor abnegado de Cristo pela igreja é um modelo para os maridos cristãos. Ok? Então, o amor abnegado de Cristo é um modelo para os maridos. E a lealdade da igreja a Cristo é um modelo para as esposas. Então, ou seja, é uma unidade que precisa ser o mais plena possível. Ou seja, todos precisam entender a sua responsabilidade individual e trabalhar nisso para que o coletivo funcione bem. Não é? Não adianta querer uma igreja melhor se cada indivíduo não buscar melhorar. Não é? Então, por mais que, quanto menos pessoas estão, vamos dizer assim, compromissadas com a mensagem, mais difícil fica, porque sobrecarrega aquelas que querem realmente assumir um compromisso. Né? Vamos lá então em Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, né? Mas a fornicação, impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, parvoíces, chocarrices, que não convém, antes ações de graça. Ele fala, sabeis que nenhum devasso, impuro, avarento, qual idólatra tem herança no reino. Ninguém vos engane com palavras vãs. Portanto, não sejais seus companheiros, vocês eram trevas, agora vocês são luz, andem como a luz. Então veja que ele fala o seguinte, ser imitador de Deus, andar em amor, significa o quê? Obediência, obedecer. Basicamente, olha, fornicação, impureza, avareza, o que é isso? Tudo isso é o quê? É desobediência, ou seja, se você, para cada coisa que ele está falando aqui, se você olhar, existe uma norma que Deus estabeleceu para não fazer isso. Então, basicamente, o que ele fala, andar em amor é guardar os mandamentos de Deus. Você pode guardar os mandamentos sem amar? Possivelmente. Mas é impossível amar sem obedecer. Se você ama, você obedece. Então ele fala, se você realmente quer andar em amor e ser imitador de Deus, você tem que buscar obedecê-lo. Você tem que buscar evitar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é prejudicial. Porque, além de você não promover a verdadeira unidade, a verdadeira união em Deus, você não tem herança no reino de Cristo de Deus se você não mudar.
Então, veja, ele fala, olha, se você não muda, significa que você nunca aceitou a Deus na sua vida, você nunca amou a Deus, você nunca o aceitou verdadeiramente pela fé. Então, nós precisamos mudar, eu preciso mudar a cada dia, você, né? Não é aquela falsa humildade de dizer assim, eu sou a vida inteira miserável. Eu acho muito difícil que Paulo, considerando que o mesmo Deus que inspirou a Paulo, inspirou a João a falar para a igreja de Laodiceia, para não ser mais miserável, para comprar ouro refinado do fogo, para se enriquecer, e ele não deu conselho para nenhuma das igrejas para que elas não seguissem. Eu acho muito difícil que Paulo estivesse se orgulhando de se chamar de miserável. Pelo contrário, ele estava dizendo aquilo que ele estava em luta. Ele fala, olha, eu não quero ser miserável, eu não quero deixar de obedecer a Deus. Paulo não estava falando aquilo para que nós usássemos como uma desculpa para não obedecer, pelo contrário, né? Quando nós vamos lá, o próprio Jesus falando, né, sobre a nossa espiritualidade, como deve ser, Apocalipse dizendo que nós podemos ser espiritualmente ricos em Deus, né? Então veja, ele fala, olha, não é para viver uma vida sem Deus, não é para viver uma vida em que ao invés de lutar contra o pecado, nós cedamos a ele voluntariamente, né? Nós éramos trevas, vocês eram trevas, e nós, qualquer um que fosse treva, agora não é mais. Agora nós somos luz no Senhor, andando, e nós devemos andar como filhos da luz. Espero que estejamos andando, né? Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é prejudicial, é torpe, né? E aí ele fala, desperta tu que dormes, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Não sejam insensatos, entendei a vontade de Deus, não se embriaguem com vinho, vocês falem salmos, hinos, cânticos, deem sempre graça, sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus, mulheres sujeitas aos maridos, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Somos membros do seu corpo, assim deixará o homem pai e a mãe, né? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher e a mulher reverencie, respeite o marido. Então ele fala, olha, o relacionamento entre marido e mulher é uma via de mão dupla. O relacionamento entre pais e filhos, ele vai falar, é uma via de mão dupla. O relacionamento entre senhores e servos é uma via de mão dupla, ou seja, todos devem colaborar para a verdadeira unidade. Então, a relação entre os membros de uma igreja, entre as pessoas de uma igreja, é uma via de mão múltipla, né? Todos devem colaborar para que haja verdadeira unidade. Então, o que é especialmente significativo para mim é que em todas as exortações, Paulo fala da necessidade de transformação constante da nossa vida, e que essa transformação vai ser visível. Ele fala, vocês eram assim, agora é evidente que vocês não podem ser assim. Então ele deixa isso muito aberto, muito fala, olha, tem que ficar explícito para as pessoas que há uma mudança na nossa vida, que nós decidimos lutar contra o mal. Então isso, ele fala, essa é a beleza do Evangelho, é você sentir uma transformação que muitas pessoas não vão acreditar, simplesmente porque elas não têm o poder de Deus na vida delas. Mas quando você mostra, e quando ela aceita e ela percebe a diferença, ela vai querer se manter nisso. Estudo adicional. Em Efésios 6 descobrimos que nós, a igreja, somos o exército que luta pela paz. Paulo retratou a igreja como corpo, templo, noiva, como um exército de Deus. Poderíamos interpretar mal as palavras de Paulo como um chamado a pegar armas militares. Assim, não tem como interpretar isso para pegar em armas militares quando nós lemos o livro, né? Infelizmente, muitos cristãos têm o hábito de ler apenas um verso isolado aqui e outro ali, e isso é que geralmente causa problemas, né? Nós temos batido na tecla aqui de, olha, é mais trabalhoso, é mais difícil, mas nós temos que ler o texto em seu contexto, né? Não tem como uma pessoa pensar em pegar em armas militares baseado no que Paulo está falando aqui. Tudo bem que ele faz uma alusão à questão do exército, mas é óbvio que, por exemplo, você está na sua casa, você vai se defender de repente de alguém que invada a sua casa, isso é uma situação excepcional, mas nenhum cristão vai imaginar isso como uma necessidade de sair por aí machucando pessoas, nada disso, não é essa, nem nunca foi essa a intenção, tanto que ele faz cada associação de uma arma física com uma, vamos dizer entre aspas, né, com uma arma espiritual, com um dom espiritual, com um aspecto espiritual da vida do cristão, não é? Devemos lutar pela paz na batalha espiritual contra o mal.
Paulo entrou no campo de batalha do grande conflito e nos chamou para nos alistarmos no exército de Deus. Não confrontamos apenas inimigos humanos, mas forças espirituais do mal. Deus está presente conosco na batalha. Eu também percebi uma questão interessante, né, que as pessoas falam assim, nossa luta não é contra carne e sangue. Então, se eu tiver com problema, tiver alguma pessoa causando problema, minha luta não é contra ela. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas também e principalmente contra as potestades, porque as potestades, elas vão usar as pessoas, assim como Deus utiliza as pessoas como seus instrumentos para a transformação para o bem, o inimigo vai usar pessoas como instrumentos para o mal, né? Então, é uma luta que envolve pessoas também, mas ele fala principalmente uma luta espiritual contra as potestades, né? E aí nós vamos ler aqui Efésios 6, depois nós vamos comentar sobre as perguntas para consideração. Aí ele fala dos filhos serem obedientes, né? Dos pais para não provocar a ira, os servos obedecerem aos senhores, não servindo à vista, ou seja, obedecer com sinceridade, com lealdade, e os senhores também tratarem com respeito os servos, ou seja, darem uma vida digna a eles, né? E aí ele fala, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí entra o verso que nós comentamos, né? Ou seja, nossa luta é principalmente contra o mundo espiritual, mas isso não significa que não haja uma luta espiritual contra pessoas também, né? Em que nós precisamos orar, em que muitas vezes vamos ser provocados, vamos ser ridicularizados, perseguidos, e precisamos lutar essa luta espiritual com a armadura de Deus, que é o quê? Cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o preparo do evangelho, o escudo da fé, capacete da salvação, e em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus. A graça seja com todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Ele fala, olha, é preciso que sejamos sinceros, inclusive conosco mesmo, né? Em todo esse procedimento. E veja que em todo momento ele fala, né? Olha, nós temos quais são as nossas armas? A palavra de Deus, a justiça, a fé, a pregação do evangelho, e, portanto, a compreensão da palavra de Deus, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, o estudo, a meditação, a conversa uns com os outros, né? A luta espiritual, conversar com pessoas que vão ridicularizar a fé e nós precisaremos defender a nossa fé, e assim sucessivamente. E aí, essa é a luta que ele nos chama a participar, não é? Perguntas para consideração. Se não somos salvos por obras, o que Paulo quis dizer ao escrever que fomos criados para as boas obras? Qual o propósito das boas obras? Ora, Deus criou os seres humanos para fazer o que é bom, né? E fazer o que é bom significa obedecer aquilo que ele estabeleceu. Ele não criou os seres humanos para o mal, ele criou para o bem, ele criou os seres humanos para a obediência. E permitiu que os seres humanos decidissem e sentissem as consequências de caso decidissem não fazer as boas obras, né? Então ele criou Adão e Eva para quê? Para obedecerem e não para desobedecerem, né? E o ser humano, desde Caim e Abel, tem percebido o resultado da convivência entre pessoas que querem fazer a vontade de Deus e pessoas que não querem. As pessoas que não querem fatalmente vão fazer o quê com aquelas que querem servir a Deus? É um incômodo para elas ali, que querem viver uma vida independente, uma vida sem Deus. Então nós já sabemos o resultado disso, né? Deus nos criou para a obediência, então seria um contrassenso que, se por causa de um erro, ou de um ou mais, ou de alguns erros, vamos dizer assim, foram expulsos, né? O principal erro foi ter comido do fruto, mas se por causa de um erro eles foram expulsos do jardim do Éden, seria absurdo nós imaginarmos que Deus expulsaria Adão e Eva do Éden para permitir que os seres humanos vivessem uma completa, deliberada e voluntária desobediência. Então, ou seja, se ele nos criou para as boas obras, significa que ele nos dá poder para obedecer, né? E o fato de nós termos uma limitação em obedecer não significa que ele não queira e ele não nos ajude, não nos capacite a obedecer. Por isso a graça é um dom imerecido. Por quê? Porque nós, mesmo tendo todas as ferramentas, ainda assim há momentos em que as pessoas acabam caindo, nós acabamos caindo, e por isso a graça é um dom imerecido. Senão seria uma dívida, né?
Ou seja, se não houvesse possibilidade alguma do ser humano obedecer desde o começo, então Deus teria criado os seres humanos fadados ao fracasso. E não é esse o caso. Deus nos criou para a obediência, para uma vida de comunhão com Ele, para o sucesso na obediência a Ele. Não é? Que poder opera em nós e como ele deve se manifestar em nossa vida? O poder de Deus em nossa vida, ele se manifesta na nossa mente, portanto ele muda nossos pensamentos, palavras e ações. E ele se manifesta nos transformando. Aquilo que nós gostávamos, deixamos de gostar. Aquilo que era mal, nós passamos a não querer mais e passamos a querer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que no começo até de repente fazemos com alguma dificuldade, com o tempo isso vai se tornando prazeroso, porque a nossa vida vai mudando, nossa natureza pecaminosa, ela passa a morrer, ela passa a perecer, né? A nossa natureza carnal, a nossa vida de querer seguir a própria vontade. E assim Deus passa a fazer parte da nossa vida. Espero que tenha ajudado. Convido você para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Livre-nos de todos os males, perdoa-nos por nossas falhas e pecados, imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.